A paz do Senhor, irmãos. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar a esta casa. Louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo, esse companheiro, nobre amigo. Louvo a Deus pela vida do Júlio, que fez o convite. E revi aqui alguns amigos que eu não via há muito tempo. Então, para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu trago um abraço, sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus em Alvorada. Trago um abraço do nosso pastor Edson Vicente. Transmite um abraço não só para o ministério, mas para toda a igreja. Estamos na Quinta da Vitória. Eu queria ler um texto que está no livro de Juízes, no capítulo 14. Aleluia. Juízes, capítulo 14. A partir do verso de número 5. Juízes 14, a partir do verso 5. A bendita palavra de Deus diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai, com a sua mãe, a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. E desceu, e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Aleluia. Podeis tomar os vossos assentos, e que o Espírito Santo seja o nosso guia aqui essa noite. Amados irmãos, estamos na Quinta da Vitória, e eu até lamento que a palavra vitória ficou um pouco banalizada na nossa era moderna. Todo mundo é vitória, vitória, e quando já pensa em vitória, já pensa logo dinheiro, é carro novo, essas coisas todas. Já em vitória, a gente já mergulha nesse mundo materialista. Só que a gente tem que entender que a Bíblia Sagrada ela está composta de 2 testamentos. O Antigo Testamento inclinado para aquela congregação lá do deserto, o povo de Israel, e os adversários de Israel no Velho Testamento era Moabita, Amonita, né, aquela turma ali que ficava em volta de Israel. Na dispensação da igreja, chamado Novo Testamento, a graça, o adversário da igreja não é um povo. O adversário da igreja é a carne, é Satanás, é o mundo. Esses são os nossos. Nós não precisamos pegar arma para lutar com ninguém, como aquela congregação da antiga aliança. Então, as vitórias dele é quando vencia um filisteu, vencia os moabitas, vencia os amonitas. Era a vitória lá no Velho Testamento. Conquistavam um pedaço de terra. Mas a vitória da igreja, ela não passa necessariamente pelas coisas daqui de baixo. As coisas aqui de baixo são mordomias. Deus concede mordomias para ajudar esse indivíduo a chegar lá em cima, porque a vitória da igreja está lá. Não é isso? Israel alcançou a sua vitória, que está lá, o chão lá que Deus deu para eles lá, prometeu. Abraão ainda não tinha nem filho e disse para ele que aquela descendência dele ia ficar presa lá no Egito e que seria numerosa. Ele não tinha nem gerado Isaac ainda, Deus já tinha prometido tudo para ele. E está lá, Deus cumpriu, o povo está lá, não tem Rússia que tira aquela gente de lá, não tem China, não tem ONU, não tem Coreia do Norte, não tem Irã, não tem aliança palestina que consegue arrancar aquela gente daquela promessa da antiga aliança, porque mesmo Deus tirando para levar lá na Babilônia, Deus usou a boca de Jeremias para dizer que eles voltariam e diz assim: eu os plantarei e não os arrancarei mais. Então lá, não tem ninguém que tira, porque há uma profecia de Deus sobre aquela gente. Mas para a igreja, não foi dito que ele ia dar um pedaço de terra para nós aqui. Se a promessa daquela gente era Canaã, a promessa da igreja é: na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é a promessa da igreja. Ele pode te dar um patrimônio violento aqui. Só vai fazer sentido esse patrimônio se isso te ajudar a chegar na casa de meu pai. Porque pode ser que muito patrimônio te atrapalhe a chegar lá.
Se esse carro de 400 mil reais te ajudar a chegar lá, foi bênção. Mas se esse carro de 400 mil te afastar de lá, foi problema. Se o salário de 60 mil reais por semana está sendo bênção para você chegar lá nas moradas eternas, é maravilha, foi Deus mesmo que te deu e você está fazendo bom uso. Mas se 60 mil por semana te afastar das moradas eternas, é um problema. Então, a nossa vitória não está propriamente dita aqui embaixo. Mas as coisas que você alcança aqui, tem que necessariamente te ajudar a chegar lá em cima. Tem gente que só se aproxima de Deus por dor, por luta, por desemprego, aí corre, né? Vai lá, oh Deus, eu estou aqui. Mas o sucesso também deveria nos aproximar de Deus. A gente entender que foi Deus que abriu aquela porta gigantesca. Olha o outro, aleluia. Foi Deus que fez a causa do irmão sair aqui, né? Quando você entende que é Deus, é bênção. 1 milhão vira bênção, 10 milhões vira bênção, sítio, chácara, casa em Domingos Martins, Guarapari, tudo é bênção. Agora, quando isso te afasta de Deus, é complicado demais. E tem hora que Deus precisa tirar do cara para o cara voltar para Deus. É impressionante, tem gente que ora, Deus, se o Senhor me der aquele carro do sonho, eu vou buscar em casa até os irmãos que não tem carro, eu busco. Aí depois o irmão desaparece, começa a ir para outro lugar com aquele carro. Era para ser bênção e acaba virando um problema. Então, necessariamente, riqueza aqui embaixo não significa que Deus está naquele negócio. Até porque riqueza para Deus não tem nada a ver com declaração de imposto de renda. Porque lá na carta do Apocalipse, quando João escreve uma das cartas, para a igreja rica, ele diz, vocês são pobres. E para a igreja pobre, ele diz, vocês são ricos. Então, o conceito de riqueza para Deus não tem nada a ver com declaração de imposto de renda. Porque para a igreja que eles achavam que não tem falta de nada, a igreja aqui é um negócio sobrenatural, nós somos muito ricos, nós somos um fenômeno aqui, e bababá, Aí Deus diz para o anjo da igreja aí, que eles são pobres, estão nus, caíram da graça, e se quiserem de fato ser ricos, vão ter que comprar ouro provado no fogo comigo. A igreja ricona, Deus disse que eles eram pobres. Aí a igreja pobrezinha lá de Tiatira, se não me falha a memória. Nós somos tão pobrinhos. Escreve aí, João, anjo da igreja lá. Diz que eles dizem até que são pobres, mas diz para eles são ricos. Então, o conceito de riqueza para Deus não tem nada a ver com que carro você chega, em que avenida você mora, não tem nada a ver. E a gente associou vitória a essas coisas. A gente associou vitória. Asaf foi por esse caminho, quase se arrebentou, né? Saiu Asaf é o segundo maior salmista da Bíblia, só perde para Davi. Um ícone. Quando Ezequias promoveu uma reforma espiritual em Jerusalém, ele disse assim, só vamos ouvir salmos de Davi e de Asaf. Olha o tamanho do cara. Não é qualquer cara, só bota na vitrola aí, só Davi e Asaf para tocar. Imagine o nível do camarada. Mas ele, de repente, sai do local de serviço, ele era levita, e ele começa a ver a prosperidade dos ímpios. Ele, rapaz, olha essa gente, nem na morte tem aperto. Rapaz, é tanta soberba que o colar deles os olhos estão inchados, e não cansam de prosperar. Aí ele vai dizendo dele, para mim parece que não está valendo a pena se purificar, não. Um levita, desse naipe, olhando os ímpios prosperarem, e ele não, e ele dizer que não está valendo a pena se santificar. Olha só que... Aí lá no verso 17 do Salmo 73, até que eu entrei no santuário do Altíssimo, e entendi eu o fim deles. Aleluia. Então, a palavra vitória foi banalizada no evangelho moderno, mas como é bom quando Deus nos dá vitória, e quando a gente tem convicção que foi Ele que deu. Né? E vitória não significa só dinheiro. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, mas tive dificuldade, minha esposa, dificuldade de segurar os meninos no ventre. Engravidou a primeira vez, perdeu. Engravidou a segunda vez, perdeu. E aí eu falei assim, meu Deus, mas que calvário, hein? E para mim, o pai já dói. Ela que carrega, pelo amor de Deus. E só para você ter uma noção, a segunda situação, a segunda gestação,
5 meses e pouco, a bolsa rompeu, o menino nasceu, a menina, Vitória seria. E a doutora propôs para ela também era da área da saúde, você quer que a gente investigue o feto para saber se tem alguma coisa? Se caso você engravide de novo, a gente ia saber como agir. Eu, para mim, deixava aquele negócio para lá, mas ela disse, não, eu quero. Aí ela disse, tudo bem, só tem um problema. Nós estamos numa madrugada de sábado para domingo, e o feto não tem como deixar aqui, porque o laboratório está fechado. Eu vou fazer um trabalho aqui com feto, vou passar uma caixa, uma fita, e vocês trazem segunda-feira o feto. A outro santo Deus. Vocês trazem segunda-feira no primeiro horário. Aí vocês vão aqui, naquela porta ali, vocês entregam lá. Vai fazer um protocolo, vocês vão ficar com a via. Depois de 2 meses, eles vão te dar o resultado daquela investigação do feto. E levamos o feto para casa. Eu não queria dinheiro, eu queria minha filha. Eu não queria uma Ranger nova, eu não queria Hilux, eu não queria um sítio, eu queria minha filha. Você vê que nem sempre vitória está relacionado a dinheiro. Para mim, vitória era aquela menina no meu braço. E se a gente ficar materialista demais, a gente ignora momentos como esse, perde o lado sentimental da vida, e tudo é dinheiro, é bens, é acumular, é juntar. Não, tem vitória que não tem nada a ver com cifra. Eu só queria aquela menina no bercinho. E eu dei mole, rapaz, que eu botei, toda casa tem o quarto da bagunça, né? Que o quarto já estava pronto lá para ela. Aí botei o feto lá e esqueci de passar a chave. Não sei se a Ana Paula lembra lá que a gente andava muito junto lá, tinha um contato maior. E, rapaz, lá para as 3 horas da manhã, minha esposa acordou, levantou. Acordou não, que ela já estava acordada. E foi lá no quarto da bagunça. E rasgou a caixa do feto. E minha esposa pegou o que seria minha filha, o feto, o corpo da minha filha na mão e começou a gritar. Por que, Deus? Por quê? Por quê? E aí não dá para puxar, porque não é uma boneca. Não é de silicone. E tem gente pensando que boneca de silicone é filho. É uns doentes mental, né? Que geraçãozinha doente, né? Leva no posto para dar vacina no silicone. Que é licença maternidade. Mas que geração doente é essa? E os que gera mesmo, coloca num saco de lixo e deixa num canto de pó. Rapaz, aonde esse povo está indo? E ela segurando aquilo, por quê? E aí clamor é um negócio que não tem regra, não. Oração tem regra. Soberano, eterno. Clamor, não. É o que der na telha, sai na boca. E ela gritando. A menina ali da esquina, do tráfico de drogas, tem 3 meninos, um de cada homem, e o último não sabe nem quem é o pai, e não tem defeito, não tem problema, na gestação usando droga, e a menina nasceu perfeita. E eu sou tua serva, olha aqui o que está na minha mão aqui. E você tentando, minha filha, não faz isso não. Fala isso não. Mas é alma, pai. Até Deus entende. Deus olha assim, eu te entendo. Parece agressivo, mas eu te entendo. Mas no momento o melhor é isso aí mesmo. Está doendo, mas é o melhor. Eu sei que é melhor. E aí, com muita luta, consegui tomar o feto, eu ia falar a menina, e peguei a sacola, e botei a sacola, peguei a fita crepe, passei, só que eu tranquei, peguei a chave, e levei ela para a cama, deita aí, meu filho. Aí ela foi parando de chorar, foi diminuindo, aí quando ela dormiu, aí eu fui para a sala, porque eu não chorava perto dela, não, para deixar assim, eu sou o Porto Seguro. Aí lá na sala eu desabei mesmo. Falei, Deus, só estou tentando ser pai. Só estou tentando ser pai, Deus. Trem desse é complicado demais, uma cena dessa aí. Se não for por minha causa, faz por ela. Só estou tentando ser pai, ela só está tentando ser mãe. Estou pedindo dinheiro para o senhor, não. Estou pedindo só para cuidar de alguém, do menino. Segunda-feira eu vou levar esse feto lá. Só estou tentando. A minha vitória era carregar um menino no colo.
Era o que eu estava pedindo. Aí, quando acordou, na segunda-feira, fomos lá, e a conversa nossa foi assim: minha filha, vamos nós dois mesmo, porque esse negócio de ficar sepultando filho, isso dói demais. A gente envelhece nós dois mesmo e tá bom. E aí ela ainda teve a loucura de falar: procura outra mulher, porque eu não vou conseguir dar filho, não. Mas não casei com você por causa de... Se pudesse ser pai, ia ser bom. Mas isso aí não é o determinante, não, meu filho. Vão nós dois na fidelidade aqui, e não fala mais essa besteira, não. Aí tia Jô veio no Aribiri, isso 8 meses depois. Tia Jô gritou no final da ministração: eu quero todas as mães aqui. A gente já tinha combinado que não ia ter filho mais. Porque quem foi a primeira a chegar lá? Ela. Falei: mas é doida mesmo. Combina um negócio comigo. Mas era o desejo de querer ser mãe. É a minha vitória. A vitória dela era um filho. Se você chegasse lá com R$1 milhão, não, estou querendo. Ela está igual a Ana. Ana não quer o bom bocado que o marido dá para ela, em detrimento a Penina. Olha, o seu pedaço de pudim é maior do que eu. Não é isso que Ana quer um filho. Não adianta o Cana chegar lá: esse aí é o Corolla 26, 27, já o 29, é o 32. Não é isso que eu quero um menino. Não adianta o Cana chegar lá: eu fiz um investimento no Itaú para você, olha lá como é que está lá. Não é isso que eu quero, não, Cana. Eu quero um menino. Minha vitória não é esse investimento, minha vitória é um garoto. E eu estou pedindo a Deus, porque nós, assembleanos, a nossa natureza, o pastor lembrou do hino antigo aí, nossa natureza assembleana não é materialista, não. Nós não somos neopentecostais, não. O pastor pode falar até melhor do que eu. Eu pensei que ia começar o Jornal Nacional. Será que ele não gostou do negócio do materialista? Tipo, vou cortar esse cara porque estou com um investimento de 6 milhões lá e... Será que é isso? O pastor falou que é por aí, está com dinheiro. Mas Ana só queria um filho. E quando Samuel chegou, foi a vitória dela, foi aquele garoto. Aí minha esposa chegou lá na frente, aí juntou aquele monte de mãe depois dela. Falei: meu Deus, mas essa mulher é doida mesmo, está sofrendo ainda. Aí, de repente, encostou uma mulher do lado, naquele calor espiritual do final do culto, botou a mão no ombro dela. Minha esposa, ela é sensata demais. O negócio de cair no chão para ela, tem que fazer muito cálculo. Raiz quadrada de tanto para ela ir para o chão. A mulher botou a mão no ombro dela e disse assim: esse ano ainda tu terás um filho e será homem. Rapaz, minha esposa caiu no chão. Falei: ih, rapaz, deu mesmo, porque ali mesmo. E começou a falar língua estranha no chão lá. E depois eu que fui fazer cálculo. Rapaz, mas nós estamos em abril para maio. Rapaz, esse ano ainda não dá, não. Nem se eu chegar em casa e começar a trabalhar hoje, esse ano ainda não sai. Pode ser que seja verdade, mas a profetisa exagerou no tempo. E aí, quando chegou em maio, ela descobriu que estava grávida. Falei: eu sabia que esse ano ainda não dava, não. Porque se engravidou e descobriu em maio, vai nascer lá para janeiro, fevereiro. E aí foi na primeira consulta e o médico disse: é lá para metade final de janeiro, início de fevereiro. Falei: a mulher errou lá. Mas quando deu 11 de novembro, a bolsa estourou igual as outras duas. Aí eu pensei: meu Deus do céu, outro sepultamento? Eu tinha esquecido que Deus disse: esse ano ainda. Aleluia. Ele fez o menino passar pelo mesmo processo das outras meninas, só que ele ficou 49 dias na UTIM, e hoje está com 16 anos de idade, está no Senai. Aquele garoto foi a minha vitória. Aleluia. Deus tem vitória para dar gente aqui hoje, e não tem nada a ver com dinheiro. Nanamancho. Anai. Alamanturaba, nanam. Emanturamanamanana, calamanai. Tem questões emocionais que o céu vai resolver aqui, que dinheiro não paga. Pastor, na oração, falou de fracos espirituais que não vieram, mas tem fracos espirituais que conseguiram chegar.
E Deus quer resolver essa fraqueza hoje. Isso vale mais do que R$1 milhão. Oh, meu Deus. Oh, glória. Oh, glória. E eu não sei a metodologia, como é que faz, se tem que levar um galho de arruda para Deus da vitória, a caneta da vitória, botar o pé de coelho atrás da porta, é o lenço do não sei do que, eu não sei o que tem, é tanta metodologia. Mas eu sei de um lugar onde a vitória é certa. Eu não vim falar aqui do erro de Sansão de escolher a mulher entre os filisteus, eu não vim falar do esconder dos seus pais. Eu vi um menino na época ainda o Lírio, né, Pedro Lírio ainda estava vivo, lá de Alto Lage. Ele deu uma saudação e ele falou sobre Sansão, e cheguei em casa, eu abri aonde ele deu a saudação, e o Espírito Santo complementou o que ele disse e me mostrou isso aqui. Não existe metodologia de vitória. Leva a água, põe a água em cima do rádio. Não existe metodologia, existe um lugar. Aleluia. Sansão está descendo para Tina, para ir lá escolher a sua amada. Eu não sei se ele pegou uma distância de seus pais. Um filhote de leão saiu e entrou no caminho de Sansão. Qualquer um de nós que se depara com... Agora que onça está na moda, né, meu? Qualquer um de nós que se depara com um leão na sua idade jovem, quem vai encarar um trem desse? Ninguém tem coragem, não. E se for novo, corre. E se for velho, não tem como correr da onça, pega mesmo. Agora, Sansão se depara com um filhote de leão, um leão na sua força jovial. No caminho, ele está andando no caminho, está descendo lá atrás da sua amada. Por mais que seus pais deram conselho, não tem mulher aqui em Israel, não, meu filho? Não, mas eu gostei daquela lá, vamos lá. Mas ele está no caminho, está descendo lá. Os vinhais de Tina, e o leão rugindo, Sansão também não corre. E de repente, no caminho, o Espírito do Senhor desce sobre Sansão. E paira sobre ele, dando aquela força sobrenatural que ele tinha quando o Espírito... Ele não era forte, não. É quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele que ele ficava forte. Que a gente é criança lá na escola dominical, Sansão era forte. Não, só quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Toda vez que ele fez coisa sobrenatural, que força humana não explica, você vai ver lá. Então o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Então, partiu para cima do leão e rasgou o leão como se rasga um cabrito. Agora, com aquela sucata de leão, ele joga a carcaça do leão na beira do caminho. Joga lá. E continua descendo. Vai lá, resolve, escolhe essa, e depois de um dia ele volta para finalizar o processo, e lá vai Sansão no caminho. De repente, alguma coisa chama a atenção de Sansão, e ele sai do caminho para ver a carcaça de leão que ele matou alguns dias atrás. Rapaz, como é perigoso ir atrás de carcaça de leão que você já matou, meu. Como é perigoso. Se já matou, deixa o trem para lá. Eu fui muito tempo ali da Ilha do Príncipe, do pastor Zé Fernandes, e tinha um menino lá, Renato, presbítero, hoje está em Governador Valadares, e ele controlou o tráfico de drogas ali na Ilha do Príncipe, antes de ser crente. E quando ele era traficante, a vida dele era boa, tinha carro, geladeira, só vinha embarrotado, e aí foi para a igreja. Não sei nem como ele conseguiu ser segurança de banco, trabalhar no Bradesco, mesmo com problema com a Polícia Civil. Ele não sabe como é que o atestado de bons antecedentes passou. E quando o pessoal ligou para ele, acho que da Prosegur na época, disse assim, é para você levar o exame admissional, porque passou lá o negócio na Polícia Civil. Ele passou? Ele veio na Polícia Federal. Pá. Aí depois de meia hora, passou, pá. Ele passou. Então Deus existe mesmo. Passou, entrou trabalhando no Bradesco. E ficou lá, e depois a Prosegur mandou ele embora, ele acabou o seguro-desemprego, entrou numa crise, presbítero da igreja.
E a mulher dele, Renato, faz alguma coisa para o negócio, tá 4 meninos, faz alguma coisa. E a pressão era tamanha, que no desequilíbrio da fé, ele, rapaz, eu vou voltar para o tráfico de drogas. É o único meio de eu conseguir dinheiro. Sentou naquela ruazinha ali, quem vem das 5 pontes, que já dá direto subindo ali, sentou ali e pegou o telefone e ficou procurando o contato. Rapaz, se já matou o leão, não deixa nem contato, não. Eita! É uns namoro complicado, mas o nome do indivíduo ainda continua na lista. Aí na primeira crise conjugal, aí lembra de fulano do leão morto. Aí corre lá. E o pior, os que deixam no Facebook e no Instagram, que é só apertar no casamento, que já corre para ver a foto lá do cabra. Tudo leão morto, que já matou e deveria não estar ali mais. Mas parece que deixa ali com alguma finalidade, eu não sei. Oh, meu Deus. Aí ele pegando a lista, aí esse cara aqui, ele era abaixo de mim. Ele deve estar mandando hoje, eu vou ver se ele tem pelo menos plantão para mim lá, porque hoje é quase um trabalho. Vou fazer uns plantão, não vou usar não, vou só vender, porque eu estou precisando de dinheiro. Aí na hora que ele ia apertar o botão, passou 2 meninos do Morro do Quadro, aquele morro do lado de lá da rodoviária, de frente. Aí viu ele sentado, e aí, Renato? Fala, meu, rapaz, estamos sabendo que você está na igreja, cara. Ele tô. Rapaz, estamos sabendo que você é obreiro, pastor? Ele, não, eu sou presbítero. Rapaz, mas que bênção. Assim, rapaz, é bom ver você na igreja, porque você lembra que você saiu, você deixou uma dívida lá no Morro do Quadro. Né? E você sabe que enquanto você estiver na igreja, ninguém lá do Morro do Quadro vai tocar em você. Né? Mas assim que a gente souber que você saiu da igreja, você está morto, né? Aí ele fez só assim. Rapaz, quando os caras desceram, ele vazou para dentro de casa, entrou no quarto, fechou. Deus, eu estava quase saindo, mas já estou de volta. Não, eu ia mexer num leão morto aí, mas deixa essa miséria para lá. Aleluia. Por que em vez de jogar a sucata do leão morto, não faz um buraco e enterra esse leão morto? É um monte de crente que fica remoendo esse leão morto, rapaz. Vira e mexe, vai lá no leão morto. E não tem problema não, ir lá ver o leão morto. O problema é que ele é nazireu. Meu. Exatamente. E, rapaz, é impressionante. O diabo não está agindo nesse negócio, mas eu tenho que enfiar ele nessa história. Ele sabe que se Sansão olha só o leão morto, Sansão no leão não toca. Meu. Então ele tem que passar um mel no cadáver. A outra, meu Deus, você está assembleando mesmo, você está entendendo as coisas, está igual que esse computador rápido. eu posso descer nesse. Não vou passar do horário, não. Eu tenho 7 minutos, porque já está chegando a hora de a gente falar em língua estranha. Nem que você vai pelas ruas aí de Itapuã falando em língua estranha. Se não tem mel naquele cadáver, Sansão não tinha tocado naquele leão morto. O diabo sabe, véio, que se não tem mel naquela miséria, a gente não vai lá. Véio. Por isso que é prazeroso. Por isso que é doce. Por isso que é bom. Que ele sabe que se não tiver mel, a gente não vai lá. Véio. Ele sabe. Aí permitiu, não Satanás, mas um enxame de abelha juntou lá uma colmeia e produziu mel na carcaça do leão. E parece que eu vejo Sansão lutando com ele mesmo, eu não posso tocar, mas e o mel? Pá? Se eu tocar o nazirado, vai de água abaixo, mas e o mel? É impressionante como o mel às vezes grita mais alto do que um propósito. Como o mel grita mais alto que um chamado. Oh, meu Deus. Às vezes o mel grita mais alto que a responsabilidade do lar. É impressionante como é que o mel exerce influência, a ponto da gente esquecer que a gente é pai, que a gente é pastor,
Que a gente, é a nossa, essa inclinação nossa, dessa natureza caída para esse mel. E com todo respeito, eu sei que vocês são bem doutrinados. Rapaz, eu lembro do pastor Eduardo na rádio, pregando na rádio Vitória. Eu lembro, minha mãe, minha avó partiu, gostava, era do pastor Eduardo. Não, mas calma aí, não, minha avó partiu não tem muito tempo, não. Para não complicar com o chefe, não. Era do pastor Eduardo e do aqui Taparica, aqui, o Mário Souza. Eram os dois que minha avó gostava. E a gente, às vezes, ignora tudo isso aí, velho. E toca no mel, e sai comendo mel pelo caminho, aí vai lá no mel, aí volta para o caminho, aí vai comendo mel no caminho, parece que não tem nem noção do que ele acabou de fazer lá, tocou no cadáver. O mel ignora todo o prejuízo, e lá vai ele. E aqui a narração bíblica acaba aqui. Eu só quero agora ilustrar isso aqui. Porque, veja bem, quando Sansão vai no caminho, esse mesmo leão que está morto lá, estava vivo. E humanamente falando, é impossível um cara entrar em luta com um leão e vencer um leão. Não tem esse indivíduo, pode ser lutador, a não ser que tiver com um fuzil na mão, com uma pistola, e se errar os 3 primeiros, sobe numa árvore. Não sei nem se leão sobe em árvore também, porque fica difícil. Mas no mano a mano, porque o texto diz que ele não tinha nada na mão. Não tinha uma faca, não tinha uma pedra, não tinha um pedaço de pau. Humanamente falando, no caminho, a tendência natural é que o leão acabe com Sansão. Mas quando você está no caminho, a situação pode ser adversa. O Espírito Santo vai sempre descer para te ajudar no caminho. Oh, meu... Por isso que eu disse que não tem copo de água, não tem lenço, não tem óleo, não tem nada. Toalha de Israel molhada no Rio Jordão. E eu não sei se isso realmente vai te levar à vitória. Mas eu sei que no caminho, o Espírito Santo sempre ajuda a gente a matar os leões que aparecem para gritar contra nós. Oh, meu Deus. Aleluia. Tem alguém no caminho aqui? Tem alguém no caminho? Oh, meu Deus. Então eu não quero saber se o seu leão é velho, se o seu leão é novo, se o seu leão é filhote. Eu não quero saber se são 2 leões. Eu não quero saber se é 3, se é 5. Se um circo deixou os leões para trás e encontrou você no caminho. Eu não quero saber quantos leões você está enfrentando. É saúde, é financeiro, é o filho, é o cônjuge. Eu não quero saber quantos leões vieram gritar contra você. Se você está no caminho, o Espírito Santo desce para ajudar você. Esse é o lugar da vitória, no caminho. Aí bota o copo de água em cima do rádio, mas não está no caminho. Leva o lenço, 50 reais o lenço. Ai, meu Deus, é minha vitória. Mas se não tiver no caminho, aí você é teólogo? Tem um jeitão, né? Está me olhando ali, eu falei, meu Deus, já devo ter falado umas 3 coisas erradas do hebraico, do grego. E ele está ali já calculando, ó, o varão. Aí lá vem ele de volta. No caminho, ele matou o filhote de leão, no caminho. Aí agora vem ele e ele se aparta do caminho. Você sabe que no caminho você nunca vai encontrar um leão morto. Só se você sair do caminho. No caminho você só encontra leão vivo. Oh, tem gente que detesta a luta. Rapaz, pastor, depois que eu não era crente, meu Deus, era uma maravilha. Passei a ser crente, rapaz, é uma luta atrás do outro, pastor. A nossa rotina é essa aí mesmo, meu. E toda hora aparece um filhote de leão. É meio-dia, é 4 da tarde. E o pior é que se não matar o leão de hoje, amanhã, você sabe que é doido, né? Você fala assim, hoje eu vou ficar de boa. Rapaz, amanhã os 2 estão te esperando lá. O de boa e do outro dia. Você pega Davi. Davi ficou conhecido porque saía muita peleja. Foram as batalhas que fizeram de Davi quem ele era. As batalhas exaltaram o nome de Davi. No dia que ele resolveu não ir à batalha, ele perdeu. Falou, eu vou ficar em casa, já venci demais.
E o texto diz, e era tempo dos reis saírem à batalha, mas ele definiu que não ia. Só que eram as batalhas que elevavam o nome dele. Saía contra a midianita, ganhava. Filisteu ganhava, gigante ganhava. Ia lá, ganhava. Vai, ele ia, pelejava e Deus dava vitória a ele. No dia que ele resolveu não ir, ele perdeu a batalha. Então, pelo amor de Deus, Sansão matou um leão no caminho. E quando saiu do caminho, perdeu para um leão morto. Meu. No caminho, ele venceu um leão vivo. Fora do caminho, ele perdeu para um leão morto. É forte, eu só falo coisa forte. Cansei desse oba-oba que não está levando para lugar nenhum. Meu. Esse hilari-lariê aí que parece que a gente saiu cheio. Aí na semana já tem gente mexendo em leão morto. Tem gente que não espera nem a semana, chega em casa, já vai mexer com o leão morto. Eu vim aqui para tentar colocar na sua cabeça que não vale a pena se apartar do caminho. Vê se o Espírito Santo desceu lá no meio do mato para dizer, não mexe não, Sansão. Fora do caminho não tem manifestação do Espírito Santo não. O Espírito Santo se manifestou nele enquanto ele estava no caminho. Oh, glória! Oh, meu Deus, eu queria até que você despertasse aí, porque eu sou tranquilão mesmo, mas desperta quem está do seu lado e diz, pelo amor de Deus, fica no caminho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus, 4 minutos só, fica no caminho. Eu já vi gente no caminho vencer câncer. Oh, meu Deus. Uramancho. Anai alamanto rabacalaman. Ai, 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 fica no caminho. Fica no caminho, sei lá onde vai chegar isso aí. Fica no caminho. Oh, no caminho o Espírito Santo te ajuda, independente do tamanho do leão. Oh, meu Deus. E aqui, como é uma igreja histórica de longa data, graças a Deus, aqui não tem essas loucuras aí fora desse evangelho moderno. Aqui é a igreja do caminho. Aqui a gente não ensina lenço. Aqui a gente ensina que no caminho Jesus te ajuda a vencer os leões da vida. Oh, aleluia. Oh, glória. Vou te dar 1 minuto, eu tenho mais 3. Vou te dar 1 minuto para você glorificar. Só quem está no caminho. 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 Oh, meu Deus. Anaman. Arabanaya kalam. Anaman. Emandaca, meu Deus. É isso aí, rabando. Eu vejo uma pessoa esticando a mão para pegar o mel, mas Deus está dizendo, está tendo misericórdia. Não vai por aí não, não vai por aí, esse leão morto vai te matar. E as promessas, e o que eu tenho contigo, não coloca a mão no mel não, eu tenho coisas para ti no caminho. Eita lá. Recolhe a mão e volta para o caminho, antes de tocar nesse leão morto. Perder essa graça que eu te dei, perder a percepção, perder a sensibilidade, toca nesse leão morto e você perde essas riquezas todas, perder dons espirituais, perder essa capacidade de entender o mundo de Deus, o mundo humano, o mundo de Satanás. Isso é um privilégio. Entender quando é Deus, quando é homem, quando é Satanás, isso é uma riqueza. Oh, rapaz, estou sentindo uma graça de Deus. Oh, meu Deus. Amando. Ai, 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 ai. Ora, mandaca, fica no caminho. Midianita, fica no caminho. Obreiro, fica no caminho. Fica no caminho, teólogo, é profético. Fica no caminho. Vai escrever livro, vai. Ih, rapaz, vai. Oh, meu Deus, vai chegar uma época que o pastor Eduardo ainda vai te procurar. Meu filho, o que quer dizer isso aqui? Já que você virou um PhD em hebraico, em grego.
Ramanto, rabada, calada, ramanto, ramamamanda, calamanda. Eita. Oh, meu Deus, fica no caminho, garoto. Fica no caminho. Fica no caminho. Se não está, entra. Eita. Eu que não quero carregar no meu currículo, perder para leão morto. Eita. Ali o obreiro que perdeu para um leão morto. Olha lá o cantor que perdeu para o leão morto. Olha lá o pregador que perdeu para o leão morto. Olha lá o pastor que perdeu para o leão morto. Olha lá o diácono que perdeu para o leão morto. Eu quero ser aquele cara que eles passam assim. Olha lá o obreiro que estava em desvantagem, mas o Espírito Santo ajudou ele e ele venceu o leão. Oh. Tem gente que fala em língua estranha aqui ainda? Tem? Isso é a nossa vitória, rapaz. Ei, autoridade sobre a morte, autoridade sobre a enfermidade. Isso aí, rapaz. Autoridade sobre a enfermidade. Ai, ai, ai. Isso. Ei. Isso, chora mesmo. Eu não é que eu seja abusado não, mas eu acredito que depois de Deus, quem tem mais autoridade aqui é o pastor da igreja. Aprendi isso com o Quemuel. Meu filho, quando você chegar lá, respeita o pastor da igreja, porque depois de Deus é ele que tem mais autoridade. Você pode receber uma revelação de 7 dias de oração fechada, mas você tem que submeter o pastor que lá está. Eu acredito muito em autoridade pastoral, eu acredito. E eu acredito que o céu tem algo para a senhora aqui hoje. E não é pela minha palavra, não vai passar pelas minhas mãos, vai passar pela mão do pastor Eduardo. A senhora vem aqui no altar, ele vai orar pela senhora, ele vai ver. O Espírito Santo vai induzir as palavras dele. Eu não sei qual é a vitória que a senhora está esperando, mas hoje é quinta da vitória. Vem cá, ele já vai orar pela senhora. Oh, meu Deus. Oh, quem veio atrás de vitória hoje aqui? Quem veio? O céu está disposto a dar vitória a você hoje, desde que essa vitória te ajude a chegar nas mansões celestiais. Se o que Deus lhe entregar te atrapalhar, não foi Deus que mandou, porque Deus manda algo para te ajudar a chegar lá, meu. Oh, isso, chora mesmo. Olha lá, o pastor não é bobo não, o pastor já pegou o óleo da unção. Oh, meu Deus. O outro ali, eu vi falando em língua estranha. Rapaz, que bom, hein, porque está desaparecendo esse negócio, porque a mídia está zombando da gente, o pessoal não quer falar mais não. Eu vou envelhecer, terminar meus dias falando em língua estranha, vou subir no arrebatamento falando em língua estranha. Oh, isso aí, ó. Ei. Ai, ai, ai. Meu Deus. Tem vitória hoje aqui contra a depressão. Tem vitória hoje aqui contra a ansiedade. O que adianta Deus te dar 1 milhão hoje e essa miséria da depressão está consumindo você? O que adianta trocar de carro? Amanhã vou lá na loja pegar o novo que saiu, e essa ansiedade acaba contigo. Mas que vale isso? Oh, rapaz, eu já vi a graça de Deus inundar o ambiente, mas hoje aqui há uma atmosfera, Isso, rapaz, isso. Já vão cantar. Ai, 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 isso, Teólogo, também tem o jeitão. Rabino, fica no caminho, Rabino. Eita, fica no caminho que o Espírito te ajuda. Rapaz, olha o tamanho do leão. No caminho o Espírito entra em cena para te ajudar. Ei, Arama. Depois você resolve. Depois você advoga a minha causa aí. Isso. Rapaz, eu acredito muito em autoridade pastoral. Rapaz, um pastor com uma mão, pastor mesmo, chamado por Deus,
Pessoa séria, não é esse fanfarrão não. Não é um cara sentado no banquinho e vai, se Deus deixou você ver, é porque Ele vai te dar. É lindo. Não, estou falando desses caras não. Estou falando de gente séria, chamada por Deus. Um homem de Deus com uma mão levantada é mais poderoso do que um Supremo Federal com a caneta na mão. Oh, isso, chora. Eu gosto de assembleano que chora. Isso, chora mesmo. Isso, meu Deus. Olha isso. Oh, quem dera o céu nos desse o prazer de reviver aqueles momentos lá nos anos 90. Como é que o culto acabava, né? O pregador falava, aí quando ele terminava a mensagem, parece que Deus derramava um negócio no meio da massa assim. Aquele aribiri parecia que ia balançar, rapaz. O povo ficava ouvindo ali, comendo. Quando o pregador falava assim, Deus abençoe a igreja. Aí era gente batizada, gente curada, gente vomitando o troço, endemoniado sendo livre. Oh, meu Deus. Essa menina aí, Gisele, já fomos da mesma igreja. A história dela é meio sofrida. O coração dela está cheio de cicatriz, cheio de... Se você é o cabra que assumiu o controle aí, rapaz, não machuca esse coração mais não. Abre as suas asas, põe essa menina debaixo das suas asas. Não deixa nada chegar nessa menina. Se você se comprometer com isso, o Espírito se compromete com você no caminho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pastor Eduardo, Deus te abençoe grandiosamente. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Eu queria ter R$1 milhão para me trazer e dar de presente para o senhor fazer um pix. Meu amigo está aí um presentão, mas eu não tenho nem R$100, não tenho. Mas eu fico satisfeito de ter autoridade ministerial. E isso aí só o céu pode dar, um obreiro, ninguém mais. Eu sei que é no céu que a gente vai receber tudo que a gente faz aqui. Mas ainda nessa terra, Deus vai usar essas mãos suas para fazer muita coisa pelaquela gente lá no sertão. Oh, meu Ana. Rapaz, mas que coisa gostosa, que ambiente. Ama. Arama. Anaia, Anama. Mas rapaz, o que é isso, rapaz? Parece que eu estou pisando em pedras afogueadas. Eita. Quem é material não está entendendo nada não, mas quem é espiritual está entendendo tudo. Quem está esperando eu falar de chave está perdidinho. Agora quem é espiritual está entendendo tudo que Deus está falando conosco aqui. Ei, mamãe. Rapaz, eu vejo um duto muito largo, e não passa água, passa óleo. Eita. E eu vejo um mapa, e esse duto sai de Vila Velha e vai indo para o Nordeste afora, levando óleo. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Rapaz, eu vejo um centro teológico no Nordeste, no sertão. Ih, rapaz. Não sei o que você faz da vida. Eita. Eu vejo essa igreja construindo um negócio educacional lá no sertão. Rapaz, o que é isso? Eu não sou neopentecostal, não gosto nem de falar de dinheiro em pregação, mas o céu está me dizendo aqui que vai enriquecer algumas pessoas. Não é por vaidade pessoal não, é por causa do propósito que Deus tem com essa casa. Negócios vão aumentar.
O pregador foi lá, foi igual o neopentecostal, prometeu um monte. Não, não. Deus vai multiplicar negócios de algumas pessoas, porque a obra vai aumentar o duto, o tamanho do duto vai aumentar, para levar a vida espiritual lá para cima. Oh, meu Deus, aleluia. Eita, obreiro, oh, obreiro, oh, eita. Pelo meu último aviso, eu entrego o microfone nesse canto. Não sai do caminho, não. Lauro cantou o hino. Quando tudo vai bem, a fama diária. Mas quando o bicho pega, não larga Cristo, não. Deus vai te ajudar a matar esse leão, se você estiver no caminho. A boa mão de Deus vai entrar com você nessa guerra. Você vai rasgar esse leão como se fosse um cabrito. Mas se você sair do caminho, leões mortos acabam com você. Joga por terra tudo que Deus projetou. E eu acredito que hoje não é noite de derrocada de ninguém aqui, não. E se no Velho Testamento não teve jeito para Sansão, perdeu, ali começa o seu declínio. Hoje a misericórdia de Deus está disposta até levantar quem já tocou no leão. Deus é tão bom e a graça é um negócio tão sobrenatural, que até quem tocou em leão, se quiser, Deus segura na tua mão e traz você de volta para o caminho. Oh, vamos ficar de pé. Cantem. Oh, meu Deus. Isso aí. Quando estiver frente ao mar, meu Deus, e não puder atravessar, meu Deus, chame este homem com fé. A senhora está crente mesmo? Só ele dá um abraço essa abre o mar. Essa aqui. Não Tá com o marido aí. medo, irmão. Uou. Se atrás vem Faraó, Deus Isso, vai chora te mesmo. atravessar, e você A boa mão de Deus vai te ajudar a matar esse leão. É só ficar no caminho. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo? Deus tem falado poderosamente no nosso meio. Isso não é emocionalismo.
Aleluia. Eu pedi para colocar esse hino, porque ele se encaixa com aquilo que nós ouvimos da palavra. Aleluia. E Deus tem falado conosco nessa noite. Nós não estamos aqui liderando essa igreja com esse grupo de obreiros, porque nenhum pastor faz nada sozinho, para vocês serem bem-sucedidos nessa vida e arrebentarem a boca do balão. Nós estamos aqui para que vocês tenham um nome escrito no livro da vida, para que quando Jesus voltar ou vocês partirem, vocês se encontrem com Jesus. E é por isso que nesse altar tem mensagens de confronto, mensagem de exortação, a admoestação de Deus, porque nós não estamos aqui para massagear o teu ego, para dizer que você é o cara que Deus está torcendo por você, independente do que você faça. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Israel esperava as bênçãos de Deus, e a bênção de Deus sobre Israel era chuva, era plantação vingar, era uma colheita boa, era Deus deter os inimigos ou dar força para vencer os inimigos. Ok? Mas quando você vai para Deuteronômio 28, Deus vai dizer o quê? Se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Significa, você não vai correr atrás de bênção, a bênção vem e te alcança. Amém? Nós vamos orar agora. Mas eu penso que pessoas já foram renovadas, pessoas já foram ministradas diretamente por Deus, pessoas foram poderosamente visitadas com uma graça diferenciada, porque Deus liberou hoje aqui. Nós vamos orar agora. Mas nessa oração eu quero que você se coloque diante de Deus e diga: Deus, eu não vou sair do caminho. Eu não vou atrás de carcaça de leão. Eu não vou procurar aquela namorada, aquele namorado, aquela situação. Eu não vou procurar boca de fumo. Eu não vou procurar mais essas coisas que na verdade atrasam a minha vida. Eu vou buscar a tua face. Eu vou buscar a tua presença. Eu vou buscar a tua unção. Porque é tudo isso que eu preciso. E eu vou dizer uma palavra de Deus. Algumas pessoas aqui vão ter que abrir mão de amizades. Vão ter que ser mais criteriosos. Melhor palavra é essa. Para Deus te dar graça e te fortalecer. Vamos orar? Eu sinto Deus aqui. 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 Eu sinto que Ele está aqui de maneira poderosa. A palavra diz, mas sentia uma coisa poderosa da parte de Deus. Nós somos pentecostais. Nós cremos no derramar do Espírito. Nós cremos no avivamento. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos na revelação de Deus. Aleluia. Senhor, nós estamos diante da tua face. E nesta noite nós declaramos, Pai, nós estamos no caminho, mas precisamos permanecer no caminho. Não nos deixe, ó Deus, sermos levados por distrações, por convites, por tentações, para sairmos do caminho, mas que nós possamos permanecer. Ah, Senhor, no caminho a unção, no caminho a cuidado, no caminho a vitórias, no caminho, Senhor Deus, a manifestação sobrenatural do Senhor. Faça com que nós permaneçamos no caminho, Deus. Porque o mais importante é a nossa salvação, é a nossa vida eterna contigo.
Eu oro pelo teu povo, por essas pessoas que estão sendo impactadas através da internet, assistindo o culto online, pessoas distantes, pessoas aflitas, pessoas angustiadas, pessoas que estão, Senhor Deus, mexendo em carcaças. Deus, toca e opera maravilhas. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém.